Olá a todos, sou Luiz Rodrigues, gestor de crédito da Quartas, e estou aqui para falar sobre o fundo Quartas Renda Fixa Crédito Privado durante o mês de junho. Então, o fundo fechou aí o mês de junho com uma performance de 0,92%, equivalente a 116,3 do CDI, acumulando no ano uma alta de 6%, tá? Equivalente aí a 115% do CDI. Então, basicamente aqui a gente fecha o semestre, né, o primeiro semestre do ano, com uma performance boa, tá? O fundo rendendo aí mais ou menos em linha aí com o que enfim, com o que é esperado por um médio prazo dele, né? Enfim, até um pouquinho acima, né? A gente teve um primeiro trimestre que foi bastante forte, então os meses lá de janeiro, fevereiro, março, né, a gente teve um ganho de capital muito expressivo aqui nos papéis. Enfim, foi um movimento bastante forte. Mês de abril, maio, a gente teve alguma correçãozinha, e agora no mês de junho a gente já voltou aí enfim, a trabalhar com o mercado fechando um pouquinho de spread ainda de novo, mas nada muito relevante. Então, assim, quando a gente quebra aqui até, né, o P&L do fundo, né? Então quebra os ganhos do fundo, a gente vê que boa parte veio do próprio carrego da carteira, e alguns outros papéis aí trouxeram algum ganho de capital, então muito mais próximo aí do que a normalidade esperada para esse tipo de fundo e para o que a gente espera, enfim, entregar aí nos próximos períodos, tá? Então, assim, sem grandes movimentos, com mais alguns ganhos pontuais, enfim, de alguns papéis e, enfim, surfando um nível bom de carregamento da carteira. Quando a gente olha, a gente, né, gosta de olhar, né, que o fundamento, o valuation técnico, o fundamento ele segue em território positivo, né? A gente vem falando sobre isso. Então, assim, a gente vê as empresas aí com um nível de alavancagem muito bom, retomando aí suas rentabilidades. Então, assim, a parte micro tem sido boa, mas vale bastante, né, aquele ponto que a gente vem colocando. Enfim, alguns setores, algumas empresas que estão mais alavancadas chamam um pouco mais de atenção e necessitam um pouco mais de atenção. Claro que o cenário hoje é melhor do que era, enfim, há 6 meses, um ano atrás, né? A gente teve um movimento de queda de juros, mas até a própria interrupção desse movimento de queda de juros, né, e enfim, um cenário prospectivo aí um pouco mais desafiador, também acaba, enfim, retomando um pouco de atenção para esses nomes, e fazendo com que, enfim, a gente tenha que observar dentro do mundo de crédito aí quem são os emissores que eventualmente podem ter algum tipo de problema. Mas, de novo, assim, o cenário hoje é muito melhor do que era há um ano atrás. Sobre o valuation, a gente deixa o valuation aqui em campo neutro. Quando a gente vai olhar para a taxa média, a gente vê que a taxa média hoje ela é a mesma taxa média que era em janeiro do ano passado, então aí há mais ou menos um ano e meio atrás, ou seja, pré-americanas, pré-light, né, pré os eventos de crédito, mas a dispersão de spread que existe hoje é muito maior do que era lá naquela época. Então, se a gente olhar para a taxa média, a gente está falando aí taxa média rodando ao redor de CDI mais 1,70. Só papéis corporativos, tá, das debêntures em carteira, isso média de taxas Ambima. Quando a gente vai olhar, lá em janeiro de 2023, você tinha uma dispersão pequena, então tinha algumas coisas que pagavam CD mais 1,5, outras coisas que pagavam CD mais 2. Hoje você tem muitas coisas que pagam CD mais 1 e coisas que pagam CD mais 3, 2,5, 3, enfim. Então a dispersão entre as empresas aumentou bastante. Então isso deixa o valuation, a gente põe o valuation em território neutro, porque tem algumas coisas, né, que pagam esse CD mais 1 que estão no nível ok, assim, mas não é um nível interessante. Algumas coisas a gente até acredita que exageraram um pouco. E das coisas que pagam CDI mais 3, tem coisas que pagam porque de fato tem um risco muito alto, e tem algumas coisas que pagam porque trazem oportunidades, tá? Por mais que tenha um pouco mais de risco, mas a gente vê bastante valor e uma boa relação risco-retorno. Então a gente soma tudo isso, a gente tem algumas coisas com valuation bom, algumas coisas com valuation um pouco pior, e algumas coisas aí mais ou menos no meio do caminho. Então nos deixa o valuation no território neutro. E por fim o técnico continua em território positivo, porque a gente está vendo aí
bastante influxo para esses fundos de crédito de maneira geral e para os papéis de crédito, né? Esse movimento vem acontecendo aí há mais de um ano, se intensificou um pouco nesse ano por conta de, enfim, mudança de regulação, e mesmo, né, relativamente no mercado, né, um ano de mercado bastante difícil para quase todas as estratégias, e o crédito privado tem se destacado. Detalhando um pouquinho mais o mês de junho, né, quanto ao mercado primário e mercado secundário. O mercado primário a gente vê voltando, né, mais forte, enfim, a gente vê algumas emissões, enfim, tem bastante coisa, mas a gente, né, tem sempre dado aquela ressalva de tem muita coisa vindo com prêmios aí não tão atrativos, assim, a gente vê a emissão aí pagando CDI mais um, abaixo disso até, pra gente parece um pouco exagerado, então a gente tem tentado evitar ao máximo esse tipo de alocação, que a gente acha que está bastante exagerado. A gente entende que, né, os fundos de crédito, aí, principalmente os fundos de crédito daquele perfil muito mais conservador, tem tido muita captação, tem pressionado um pouco o spread, principalmente desses papéis aí que são mais dos setores menos cíclicos, enfim, os papéis que a gente costuma chamar de mais AAA, né, enfim, então, aqueles papéis de ultra qualidade, o que torna a relação risco-retorno deles aí não tão interessante. Então a gente tem tentado ser mais seletivo nesse ponto aqui, entrar naqueles papéis que a gente entende que estão um pouco melhores. Mas a gente vê pouca contaminação disso para os outros setores, tá? Para os outros papéis, e aí papéis com nível de risco um pouco maior, a gente já vê com melhor equilíbrio. Então a gente vê algumas oportunidades. O mercado de FDICs, a gente entende que, enfim, a gente tem se consolidado cada vez mais e tem trazido boas oportunidades. Claro que, assim, dentro desse mundo é muito importante o processo de seleção para, enfim, comprar aquelas coisas que de fato têm valor. E sobre o mercado secundário tem tido um pouco menos de liquidez, né, nos últimos 2 meses, mas tem funcionado aí de maneira bem saudável, não tem, acho que, nenhum grande destaque. Então, prospectivamente, acho que a gente teve um primeiro semestre bastante forte em 2024, e a gente vê para o segundo semestre a continuidade, né, dessa performance, talvez não tão forte quanto foi o primeiro semestre como um todo, principalmente ali aquele primeiro trimestre, mas uma continuidade de performance boa, enfim, de performance consistente, e muito alinhada aí com que a expectativa de retorno para essa classe de ativos aí para o médio prazo, tá? Então a gente segue aqui, a gente acredita que todos os vetores estão bem alinhados, né? Tanto fundamento, valuation em campo neutro, mas em campo neutro acho que tem coisas boas ali que podem ser exploradas, e o técnico que deve continuar aí a impulsionar a estratégia. No nosso lado é isso, qualquer dúvida estamos à disposição.